Olá, olá galerinha, tudo bem? Pessoal, eu estou aqui no diagrama elétrico do nosso GTR 88 da Sony, ok? Desculpa aí pelo barulho, porque aqui é um lugar muito barulhento, tá? Ok? Então pessoal, eu estou aqui com o IRS 2092S, nesse caso aqui. É um amplificador classe D, né? Como você já está vendo, ok? Falar um pouquinho sobre proteção, né? Proteção para aqui é um diagrama da Sony, né? Isso aqui é típico, quer dizer normal em vários aparelhos da Sony. Tem aqui um sensorzinho aqui de temperatura, né? Ok? Então o que acontece, né, pessoal? Caso a ventoinha aí dê problema, né? Ou ela não esteja com eficiência, ou então você às vezes aumenta o som, né? E aquece muito o aparelho por muito tempo ligado. Mas tem aparelho que tem moderador, né? Modera lá o volume às vezes tal, que você nem percebe, e então aí a temperatura ela fica no limite. Aí não será acionado o sistema térmico de proteção, né? É isso que a gente vê aqui, ó. O TH4501, o TH4500, né? Sensores térmicos aí, ó. Né? Fazendo esse papel aí térmico para monitorar a temperatura. Aí então, o que acontece também? A ventoinha não está funcionando bem, não está funcionando legal. Aí você vai e troca a ventoinha e provavelmente, se não houver mais outro problema, né? Aí o que é que vai acontecer? Voltar ao normal, né? É lógico, né? Então, pessoal, tá aí uma das proteções, né, que você deve tomar cuidado, né? Às vezes seu somzinho aí tá desligando, né? Mas existe casos, pessoal, que o som desliga, né? E tem pessoas que já relataram aí nos comentários que o som desligou quando ela aumentou o volume. Então já não é problema de sensor térmico aí, né? Na ventoinha, né? Que até a ventoinha a pessoa às vezes observa que ela acompanha o aumento de volume e tal, né? Pode acontecer também de a ventoinha estar direto aí, então tem um problema na ventoinha, né? O ventiladorzinho ele tá com problema lá na regulagem lá da tensão, né? Não tá regulando de acordo com o aumento de volume. Aí você vai e vê o circuito aí da ventoinha aí, como é que tá esse circuitozinho aí. Às vezes é formato transistor e tal, interligado lá a um controle, né? É um controle que vem do aumento do volume, às vezes passa por um circuito integrado e ele faz esse monitoramento, ok? Aí pessoal, continuando aqui sobre proteções, né? Tá aqui uma das proteções que é bem importante você notar, mas eu quero relatar, né? Que aumentou o volume e tá, o que tá acontecendo aqui tá armando a proteção. Então qual o problema? Eu, por experiência, mando que você vá até a fonte. A fonte é onde? Qual setor? Vá no feedback. Feedback da fonte e com que ele é formado? Ele é formado pelo fotoacoplador, né? Pelo TL431, né? O que mais? Os resistorzinho ali, e você talvez tenha resultado, tá? Talvez tenha resultado, sim, pessoal, porque às vezes pode ser que o som esteja armando proteção por outro motivo, né? Às vezes pode ser que o teu MOSFET esteja com fuga. Aí já entra o sistema de proteção, né? Aqui no caso, né? Nesse caso aqui existe outro sistema de proteção que vai desligar esse som, né? Porque tá vazando, que tem vazamento de DC.
Tem vazamento de DC. Agora você não aumentou o som nem nada e ligou logo a proteção. Então o que é que está acontecendo? Imediatamente esses transistores estão queimados, né? Ou o diodo desse aqui está queimado, né? Esse transistor que eu digo, esses MOSFET, né? Ou então lá também tem uma coisa importante, circuito de alimentação aqui, ó. Aqui ó, no pino 1 e no pino 6. Os reguladores nesse aparelho de som da Sony, ele tem o que? Ele tem a proteção, ele tem o monitoramento dessas tensões aqui, ó. Essas tensões, onde fica essas tensões? Lá no regulador. O regulador que abaixa isso aqui para 5 volts. Isso aqui não é 57 não, tá pessoal? Que abaixa isso aqui para menos 5 volts, que abaixa isso aqui para mais 5 volts. Aqui ó, pino 1 e pino 6. Aí tem os reguladores, ele tem um monitoramento de tensão. Esses camaradas, eles são um pouquinho complexos. Eu vou mostrar mais aqui, ó, a complexidade disso. Deixa eu me ver aqui, ó, porque tem detector de reset, ó. Detector de reset, se foi feito o reset corretamente, tal, ó. Isso aqui detecta também, ó. Isso aqui também às vezes dá um problema na proteção. Aqui no caso é o HCD GTR88, esse circuito. Você quando estiver olhando o esquema também você tem que prestar atenção aqui, né? Para você ficar inteirado de onde é esse circuito, tá vendo? Ó, monitoramento aqui de o que eu achava reset. Ó, reset detector. Isso aqui pode dar um probleminha de fuga. Esse transistor, atenção aqui, às vezes ela não tá conseguindo chegar até aqui, ó, para polarizar o transistor. Você sabe que aqui, vamos dizer que esse transistor aqui ele polariza com 0,50, 0,60 volts, tá? 0,70. E aqui já está no terra, pessoal. Não precisa de uma tensão grande para ser polarizado, não. Aqui indica isso pra gente, ó. Aqui o outro também, ó. Dos dois lados aqui, ó. Certo? Isso aqui já está no terra. Esse transistor aqui, Q4021, já é o que? Já é um N. Já é um PNP, né? Um N não, um PNP, ó. Tá vendo? E se uma dessas tensões aqui abaixo aqui, isso aqui tinha que aumentar para ele começar. Aqui tem 52, 52. No exemplo aqui, né? No caso não vai ser isso aí, né? No real às vezes. Ok? Aí aqui tem que ser o que? 50, 51, 50, 0. 52,5,6, né? Dependendo da polarização aqui, porque isso aqui não comuta nenhum nem outro, porque tá 52 aqui, 52 pode ser 12, 12 ou 10, 10 aí na realidade, né? Aí não vai comutar, tem que haver uma diferença aqui de potencial aqui, ó. 52,5 e 50 vai polarizar, né? Mesma coisa acontece com esse aqui, ó, com esse PNP aqui, ó. Ok? Aí você tem que ficar atento a esse tipo de coisa, porque existe várias armadilhas nesse circuito da Sony. Existe várias armadilhas, você não percebeu, você não, às vezes não quer correr atrás para prestar um pouco mais de atenção. Mas você prestando atenção no diagrama elétrico, você às vezes consegue se sair da bronca, pessoal. Você consegue sair da bronca, ok? Tiro isso por experiência, tá? Olha aqui outra chave aqui, pessoal, de proteção. Outra chave de proteção, tal. Agora tem pessoas aí, pessoal, que ficam tentando adivinhar, vamos dizer assim, proteção é 02, é 03, aí você conserta uma proteção lá, você retira a proteção. Quando entra em outra proteção, o negócio é você entender como essas proteções funcionam. Você ir atrás das proteções, né?
quando você liga o som imediatamente, se você está aqui nesse setor aqui, dessa proteção DC, aí você vê aqui a diferença aqui, que aconteceu. Qual foi a diferença? Aqui no esquema ele está dizendo que ele trabalha dessa maneira aqui. Você vai ver se está isso aqui, ó. Se existe alguma diferença aqui de terça, você que está começando aí, né? Agora os outros já tem experiência, né? Ó, aqui, ó. Aí isso aqui você olhou, não saiu do lugar, tá igual o esquema aí, ó, tá semelhante. Aqui continua certo, tá? Aí você vê que não tá acontecendo nada, tá? Ok? Olha só, aqui nós percebemos o que é que se passa aqui, que ele fala que nesse caso aqui que a base, né? Que a base tem que estar em 0 aqui, ó. Isso aqui é uma saída que vai para aqui, para o caixa, né? Um para o lado esquerdo e outro para o lado direito. Cada um tem o seu aqui. E aqui, isso aqui no caso aqui, é o que? Isso aqui é a base, né? Ela tem que permanecer em 0 aqui, ó. Permanecer em 0. Outra coisa também aqui é permanecer em 0. Ok? Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo, pessoal? Aí não vai haver o que? Não vai haver uma diferença de potencial. Nesse caso aqui, ó. Certo? Aí então, isso significa, quando você está fazendo a análise, que o problema às vezes não é aqui, ó. Aí já é em outra proteção. Como eu mostrei aquela proteção térmica lá, né? Aí você já vai encontrar o transistor dela, quando ela está fazendo esse monitoramento e tal, para você identificar, né? Se existe algum problema. Ok? Fechou aí? Então, é necessário que você tenha essa noção de como você vai trabalhar com a proteção, porque é muito simples. Basta você ir no esquema, você não sabe onde é a proteção 01 para você ficar perdido, onde é a proteção 02. Isso vai te atrapalhar às vezes. Qual o transistor da proteção 04? Olha no esquema, cara, olha no esquema e você não está sabendo ainda, você não vai às vezes acertar de imediato um problema de proteção, né? Assim que eu quero dizer o quê? Que você não vai saber o trânsito, porque você pode entrar em outra proteção quando você tirar um defeito ali. Eita, eu tava na 01, agora eu fui para 04, aí você tirou a 04, foi para 03. Depois de muito trabalho, é melhor que você faça isso, ó. Você olha no esquema. Você vai procurando onde tá as proteções e vai até as bases aqui, ó. Muito simples, vai até as bases dos transistores, né? E ver o modo que esse transistor trabalha, tal. Você é um cara inteligente, você já sabe como é que um transistor é polarizado, né? Não é isso? Nesse caso aqui, o que? A tensão aqui, essa tensão aqui, desse transistor para ele ficar polarizado, ele tem que estar acima de 0 aqui. Vamos dizer que acima de 0 o que? 0,50, 0,60, 0,70. Você olha às vezes no datasheet quando é que ele começa a polarizar. Isso é muito simples. E aqui tá bem fácil, aqui tá ligado ao terra. Aí você bota o multímetro aqui, imediatamente quando ele liga uma proteção, ele continua em 0. Então quer dizer o quê? Que ele não está sendo polarizado. E aí não é o defeito, cara. E essa proteção não está sendo polarizada. E aqui continua essa mesma tensão aqui de 3.3 aqui no coletor, porque às vezes pode ter uma fuga entre o coletor e emissor, né? Então coletor base, isso aqui abaixou, né? Isso aqui abaixou, ó. Aí você também faz essa verificação, né? Agora se você verificou aqui continua 0 e aqui tá então, e aqui tá certo, aqui tá normal entre o coletor e o emissor, então quer dizer que aqui nada aconteceu, o transistor continua bom. Você parte para o outro, faz o mesmo procedimento, usa a mesma lógica de como o transistor trabalha. Você tem que entender
a eletrônica básica, né? A maneira de fazer manutenção em eletrônica básica, assim, para você dar os seus primeiros passos e você ter isso, porque às vezes não é difícil. Você vê aquela complicação, aquela coisa que o pessoal passa, não sei o que, isso aqui vai ser complexo e só vê a galera dizendo que tirou essa peça, tirou aquela. Não, pessoal, você tem que ter um pouco, um pouco de noção de como trabalha o componente. Como trabalha o componente. É lógico que você vai olhar um circuito desse. Olha o capacitor, está com fuga. Tá abaixando alguma tensão aqui, ó. Ok? Que aqui no caso, né, não, provavelmente não aconteceria de acontecer nada. Enquanto isso aqui, o capacitor disso aqui é difícil dar uma fuga. Eu tiro por experiência, porque é aqui, vê que ele tá filtrando, vê. Nada, pessoal, nada aqui, ó. Tá filtrando nada, a não ser que esse transistor aqui comece a vazar para aqui, ó. Pode acontecer da base pro coletor de vazar, que dá um vazamento, alguma coisa. Tá com isso aqui já rompido aqui, devido à tensão aqui, ó. Aí vem tensão para aqui, ó. E você, mais uma vez, pensa que o aparelho tá armando proteção porque tá com defeito no MOSFET e tal. Mas antes de nada, você tem que olhar os... Você tem que olhar o quê? Você tem que olhar